sou natural de Cachoeiro Itapemirim, a capital secreta do mundo. Vivi em Cachoeiro muito pouco tempo, porque eu tenho um irmão que teve paralisia infantil e meus pais tiveram que mudar para o Rio de Janeiro para fazer o tratamento com ele. E a gente foi para o Rio de Janeiro, moramos lá uns 2 anos, depois fui para Vila Velha. E a minha vida praticamente é em Vila Velha, sempre foi em Vila Velha. É um lugar que eu gosto muito, tanto que morei 6 anos aqui na Praia do Canto e me aposentei e retornei para Vila Velha. A minha infância foi muito boa, foi muito boa. Eu trago recordações maravilhosas da minha infância em Vila Velha. Eu estudei no Grupo Escolar Vasco Coutinho, fiz o primário, na época chamava primário. Depois fui para o Colégio das Irmãs, Colégio São José, também em Vila Velha, e Faculdade de Direito da UFES. Me formei em 1972. Naquela época, a gente não tinha testes vocacionais, talvez até tivesse, mas fosse muito caro, né? Eu escolhi e acertei. Acertei porque eu me vi envolvida com direito a minha vida toda. Eu advoguei alguns anos e depois eu fui defensora pública do Estado do Espírito Santo, que é uma escola maravilhosa. A Defensoria Pública é uma escola que não tem preço atuar como defensora pública. Eu tenho muito orgulho de ter sido defensora pública por 12 anos. A defensoria, a gente atende os carentes. Isso, para mim, é fundamental. São as pessoas que não têm acesso a um advogado particular. E a gente sempre tratou os carentes com muito carinho, com muita atenção. Então, eu achei, o tempo que eu trabalhei na Defensoria Pública, eu achei uma época muito valiosa para mim. Me ensinou muito, eu aprendi muito na Defensoria Pública. Eu sempre admirei os promotores, os procuradores, sempre admirei. E tinha muita vontade, sempre tive muita vontade de pertencer aos quadros dessa instituição. E fiz um concurso, eu acho que terminou em 1990. E passei, consegui lograr êxito. Passei, eu nem me lembro mais em que lugar que eu passei, mas eu fiquei entre os 7 primeiros, eu acho. Eu iniciei na comarca de Colatina, depois fui aí como titular, fui para Itarana respondendo por Itaguaçu, porque Itaguaçu não tinha promotor e era muito próximo, as comarcas são muito próximas. Em Itarana eu
eu me lembro de uma passagem que eu fiz um júri lá e falaram que, porque o cidadão foi condenado, falaram que iam matar a promotora. E eu atuava em Itarana, mas morava em Itaguaçu, num hotel em Itaguaçu. E não queriam deixar eu sair do fórum, né? E eu falei, gente, ninguém vai fazer nada. Cão que ladra não morde. Então, falando isso, saí do fórum, fui para Itaguaçu sem problema nenhum. E a minha carreira do interior até chegar à capital, ela foi muito rápida, porque nós éramos muito poucos promotores. E aqui na Grande Vitória tinha muita vaga, muita. Então a nossa carreira foi rápida, foi bem rápida mesmo. A gente levava uma máquina de escrever, livros e livros e livros e livros, papel, carbono, aquele papel de seda para fazer as cópias. Era bem mais difícil, mas era um tempo muito bom, muito bom. Nós éramos muito poucos e éramos muito unidos mesmo. É uma relação que eu acho importantíssima, eu reputo importantíssima. O promotor, ele tem que interagir com a comunidade, ele tem que estar presente, e hoje a gente sabe que a maioria das promotorias tem um apartamento funcional para o promotor. Na época que eu andei pelo interior, nós não tínhamos isso. Ou a gente ficava em hotel, ou ficava em pousada, ou a prefeitura fazia como se fosse ai meu Deus, uma república para promotores e juízes. E era a prefeitura que pagava naquela época. Foi marcante, foi marcante. Eu me lembro bem que nós tínhamos que explicar para as pessoas, aos menos esclarecidos, nós tínhamos que explicar como seria essa votação, como seria essa escolha. E eu gostei muito de atuar naquela época. Era muito bem vista, era muito bem vista. As pessoas no interior, eles admiravam uma mulher promotora de justiça, era muito bem vista. E eu acho que essa maioria masculina, daqui a pouco está igual. É uma experiência um pouco cruel, porque os promotores que atuam na corregedoria, eles têm que investigar colegas. E
não é muito agradável você esmiuçar a vida dos colegas. Eu atuei, espero ter atuado com retidão, mas não foi muito agradável, não. Foi muito rápida a minha atuação. Eu substituí Dr. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Ele era o titular e ele foi promovido a procurador e eu fui escolhida para coordenar aquele centro. Não era nem centro de apoio na época, eu acho que era coordenadoria, né? E foi muito rápida, porque logo depois foi escolhido um procurador para tomar o assento. Ainda considero um pouco fraca. Eu acho que nós devíamos ter mais atitude, mais garra, sabe, na questão ambiental. Acho ainda um pouco fraca. É evidente que há colegas que se destacam, mas eu vejo muito pouco isso. Eu andei seca e meca, né? Eu achei uma experiência muito boa ter trabalhado. Também não foi por muito tempo ter trabalhado na Procuradoria de Justiça de Contas, que hoje tem o Ministério Público de Contas, né? 95, 98, eu era da comissão, da comissão de concurso. E foi uma experiência desgastante, muito desgastante. Eu me lembro que o doutor Suzano, que hoje é procurador, ele era o nosso secretário. E ele inventou uma raspadinha. As provas não tinham nome. E o candidato recebia também uma raspadinha. Na hora de conferir, a gente raspava o número daquele candidato. Era um número e aquilo deu o que falar, porque ninguém sabia qual era a prova. E foi fantástico isso, foi fantástico. Tanto que depois os outros concursos, todos foram com a raspadinha. Foi muito bom. No último concurso, eu também fazia parte da banca. Mas, com afastamento de alguns colegas, eu acabei sendo guindada à presidência do concurso. E foi um concurso demorado. Muitos recursos ao Conselho Nacional do Ministério Público. Foi um concurso que se arrastou por muito tempo. Mas eu acho que toda experiência dentro de uma instituição que a gente ama é válida. Não foi fácil. Ele trabalhou com a gente e sabe que não foi fácil. Mas chegamos a um bom termo.
Também foi por pouco, curto espaço de tempo que eu fiquei lá. Mas é uma tarefa que exige da gente muita atenção, muito cuidado, porque é o recurso, né? As pessoas estão fazendo o recurso. E eu achei também que valeu a pena. Aliás, tudo no Ministério Público, para mim, valeu a pena. Eu era promotora de educação na época e eu participava de todas as reuniões desse conselho. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu acompanhava. E eu acho que esse é o papel do promotor de justiça, é acompanhar o que está acontecendo, os desmandos, né? É acompanhar, para e passo, tudo o que acontece nesses conselhos. Foi muito boa mesmo. Eu me lembro, nós éramos ainda poucos promotores, e eu me lembro que eu pedia aos colegas, eu mandava um bilhetinho por fax, colocava o nome do colega, você podia, por favor, fazer uma audiência em tal lugar assim, assim, ou um júri em tal lugar. E eu vou ser muito sincera, nunca um colega me disse não. Nunca. Foram 2 anos que eu estive à frente da chefia de gabinete. Eu tenho pelos colegas o maior carinho, porque todos eles atendiam o pleito da gente. Nós não tínhamos promotor para colocar. Pedia um lá, ele fazia uma audiência aqui, ia lá, fazia... Eu me lembro que teve um colega que falou assim, olha, eu tô em Cachoeiro, você está pedindo para eu ir lá para Itarana. Eu falei, mas é um júri, por favor, vai lá. Tá? E eles iam, graças a Deus. Eu fui muito abençoada na época em que eu estive à frente da chefia de gabinete. Fui muito abençoada. Eu fui promovida por antiguidade. Eu já havia pedido algumas vezes, requerido uma promoção por merecimento, mas nunca fui escolhida. Fui por antiguidade. E acho que a antiguidade é a melhor maneira de você chegar como procurador de justiça, porque você fica livre para ter a sua opinião. Eu acho muito importante isso. E eu fui para a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Por coincidência, lá eu tinha ex-colegas do Ministério Público, doutor Vivas, doutor Sérgio Gama, doutor Adalto Dias Tristão, que foi meu colega de faculdade. Então, eu me sentia muito bem na 2ª Câmara Criminal. E eu, pelo menos, eu tentei trabalhar, não perder prazos, que eu acho isso fundamental, né? E tentei trabalhar da melhor maneira possível, dentro da minha possibilidade.
o subprocurador judicial tem uma equipe, trabalha com uma equipe. E, lógico, não é fácil os compromissos no tribunal, porque são várias sessões. Eu vivia mais no tribunal do que aqui. Mas nunca tive qualquer problema no tribunal quando fui subprocuradora judicial. Foi uma experiência também muito boa, muito gratificante. Eu acho que foi um único erro que eu cometi no Ministério Público. Porque, como o então procurador, doutor Fernando Zardini, tinha tomado algumas medidas que não agradaram muito aos colegas. E a equipe toda dele também foi contemplada com esse desagrado dos colegas. E eu não sei o que aconteceu comigo de eu ter tentado concorrer. Nunca quis. Na realidade, eu nunca desejei ser procuradora-geral. Nunca. Eu queria pertencer aos quadros do Ministério Público. Para mim, isso já bastava. Como ouvidora, a gente atende a muitas pessoas, né? E era até na época do concurso. Foi numa época meio tumultuada para mim, porque o concurso foi de 2013 a 2016, né? E eu tive que assumir, né? Como sub-ouvidora, e também não vi grandes... a equipe da ouvidoria muito boa também, sabe? Os servidores da ouvidoria, eles são ótimos. E não tive muito problema, não. Adorei aposentar. Se eu soubesse que era tão bom, eu já teria aposentado antes. Mas eu gosto muito do Ministério Público. Eu tenho um apreço enorme por essa instituição, tanto que eu nunca quis... recebi convites para fazer concurso para juiz, eu nunca quis. Recebi convites para me candidatar para uma vaga no tribunal como membro do Ministério Público, né, no 5º Constitucional. Também nunca aceitei. A minha paixão sempre foi o Ministério Público, porque no Ministério Público a gente toma partido, a gente tem um lado. E na magistratura você tem que ficar neutro e decidir, evidente, né? Decidir conforme a lei. Mas eu gosto muito de tomar partido, gosto mesmo. Eu acho que foi eu ter trabalhado corretamente, honestamente, o tempo que eu fiquei nessa instituição. Eu acho que não existe contribuição melhor do que você
trabalhar corretamente, honestamente, para uma instituição que você ama.